Tudo bem, pessoal? Professor Jonas, de Língua Portuguesa, e a gente tem mais uma aula aqui para o nosso preparatório para concursos. E hoje, ó, é o conteúdo que não cai no concurso, ele despenca, ele vem com tudo, que é o nosso conteúdo de crase. Crase. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender o que é essa crase, né? Então, o que a gente vai analisar aqui? A crase não é aquele acento, certo? O acento é a nossa consequência. A crase é a junção, é a fusão do a preposição com o a artigo, ok? Então, do a preposição com o a artigo. Feminino, obviamente, né? Quando a gente junta isso, ele recebe o nosso acento, tá? Então, a crase é essa fusão, a crase é essa junção. O que acontece? Já vou trazer uma regra geral para a gente ver que tem algumas coisas que não vão ser tão gerais assim. Por exemplo, uma definição é que a gente já não vai utilizar o acento, ou não vai fazer crase, né, para gerar este acento, antes de palavras masculinas, até aí ok, e antes de pronomes. Antes de pronomes. Só que eu já quero começar com uma regrinha com vocês e a gente vai perceber que isso já vai cair um pouquinho por terra, tá? Que é justamente com a utilização do pronome aquele, aquela e aquilo. Vou para o quadro para a gente entender um pouquinho, tá? Percebam que, por mais que nós tenhamos esses pronomes, olhem só, aquele, aquela, aquilo. Eles podem estar pluralizados, combinado? Não faz diferença para a gente. Já viram em algum material esses pronomezinhos demonstrativos assim? Com o acento? Exatamente. Já vai ver o que a gente vai fazer, tá? Então, percebam que se eu analisar a regra geral antes de pronome, pô, eles já são pronomes. Se eu perceber ainda o aquele é masculino. Então, tem um furinho que a gente precisa analisar. O que eu quero que vocês façam para a gente analisar bem na hora de ver se vai ou não vai esse acento lá na prova, lá no concurso. Você tem uma oração, combinado? Vamos colocar aqui, ó. Entreguei um presente àquele garoto. Jonas, eu não sei se eu vou ou não vou colocar o acento em aquele, em aquela. Nós sempre vamos tentar fazer a troca por estas opções aqui, ó. A este, a esta ou a isto. Se eu conseguir fazer a troca por estas opções, percebam que na troca, na transição aqui, o azinho se separou. Então a minha preposição ela ficou separada, ela demonstra que tem essa preposição. Se a minha oração continuar com sentido, mesmo utilizando a este, a esta, é ali que a gente resolve então e coloca o acento em aquele, aquela e aquilo. Por exemplo, ó, entreguei um presente àquele garoto. Entreguei um presente a este garoto. Perceba que eu consigo fazer a troca, tá? A frase continuaria com um sentido, então a gente volta aqui e coloca o acento em aquele. Poderia ser feminino, ó, um presente àquela garota. Não faz diferença. Mesmo sendo um pronome, é um pronome demonstrativo, mesmo estando no masculino, aqui a gente vai seguir esse critério, tá? Então eu vou colocar, ó, a, esta, e eu volto então lá no aquela e recebe o acento. Então, de novo, por mais que eu saiba que a regra vem com essa definição de antes de pronome não tem, ou antes de masculino não tem, mas ó, já já derrubamos essa regra geral. Então, aquele, aquela e aquilo podem sim aparecer com acento. Vamos olhar um outro exemplo aqui na nossa tela. Olhem só. A gente tem, ó, dê uma nova chance àquele projeto que você deixou de lado. Se eu pegar aqui, ó, dê uma nova chance a este
projeto. Eu consigo fazer isso, eu consigo trocar por a este. Se eu troco por a este, a esta, isso, então eu volto no aquele, aquela, aquilo e recebe o acento. Tranquilo? Vamos lá. Além disso, nós temos o acento, né, o indicativo de crase, antes de horas. Vamos pensar como uma regra geral, tá? Então, antes de horário, a gente coloca o acento. O embarque será iniciado às 18 horas. Às 9h45, haverá uma pausa para o café. Analisa comigo. Temos horário, coloquei o acento. A gente começou a aula, né, dizendo, explanando o que é a crase. Então, dentro desse a, eu tenho um a preposição e um a artigo. Nós escreveríamos duas preposições seguidas, tipo um a para, beleza? Ou dois artigos seguidos, um a, um. Não. Se nós não faríamos isso, essa é a regra que sempre vai sobressair. Olhem outro exemplo aqui para vocês entenderem. A fila para o show está crescendo desde as 8 horas da manhã. Jonas, você colocou um horário, mas não colocou o acento. Exatamente. O que acontece? O problema não é com o horário. O desde já é uma preposição. Se eu colocar o acento ali no as, é como se eu tivesse duas preposições seguidas. Isso não pode acontecer. Após as 16 horas, não haverá ninguém para atendê-lo. O após já é uma preposição. Então lembrem, dentro desse as com acento, existe uma preposição e um artigo. Se eu colocar aqui, eu cometo um erro, justamente porque já apareceu uma preposição. Ok? Saímos daqui e a gente vai para a regra de lugares. Vamos criar um macetezinho para isso? Vamos apagar aqui o nosso quadro. Povo, nem a gramática dá uma definição concreta de quando a gente vai usar um pronome, a gente vai usar um artigo, né, feminino antes de um lugar, por exemplo, para facilitar nossa vida. Vamos usar, imagino que a maioria de vocês já tenha visto isso. A gente tem, ó, vou a, volto da, crase a, vou a, volto de, crase para quê? Ou seja, não tem crase. Não significa que na tua oração vai estar escrito vou à Bahia. Não. Pô, eu posso colocar um simples aqui, ó. Bem-vindo a Curitiba. Certo? Ou bem-vindo a Bahia. Então, eu não escrevi vou. É a gente que vai pegar o lugar agora e vai ver se vai encaixar o macete. Então, eu tenho ali, ó, eu vou a Curitiba, eu volto de Curitiba. Então, vou a, volto de, crase para quê? Não coloco nada. Agora, vou à Bahia, volto da Bahia. Vou a, volto da, o que acontece? Crase a, tem crase. Contudo, existem umas pegadinhas para concurso. Posso colocar aqui, ó, bem-vindo, vamos manter essa partezinha, ó, a Blumenau. E eu quero colocar a Bela Blumenau. Se eu tiver um caracterizador, se eu tiver um adjetivo, enfim, a gente vai ter que usar esse termo dentro do meu macete. Senão não faz sentido, tá? Então olhem só. Vou a Blumenau, volto de Blumenau. Sem acento. Vou a, volto de, crase para quê? Vou a Bela Blumenau, volto da Bela Blumenau. Porque a minha concordância agora passa a ser com Bela. Então eu volto da Bela. Vou a
volto da crase A. Então, se nós tivermos esse caracterizador, alguma coisa ali, a gente vai utilizar essa palavra, a expressão que estiver, para construir dentro do macete. Senão, a gente vai só pensar no lugar e vai cair na pegadinha que os concursos vão colocar para a gente. Combinado? Então, além de nós termos o acento ali para lugares, a gente tem ainda a questão de locuções. Eu tenho 3 tipos de locuções que podem receber o acento. Locução adverbial, locução conjuntiva e locução prepositiva. Para facilitar, eu separei, tá? Em 3 blocos. Então vamos lá. Primeiro, locução conjuntiva. Nós só temos 2 conjunções, 2 locuções conjuntivas que recebem o acento. São lá as 2 conjunções de oração subordinada, adverbial, proporcional. Ou seja, o à medida que e o à proporção que. São as únicas 2 que vão aparecer com o acento. Beleza? Conjunção. Locução prepositiva já é um outro caminho. Analisem comigo aqui, ó. Povo, porque prepositiva? Elas sempre vão terminar com a preposição de. De. Eu vou ter, ó, à margem de, à mercê de, à esquerda de, à direita de. A preposição, por isso locução prepositiva. A palavrinha que estiver antes do de tem que ser feminina, porque a crase depende disso. Então eu tenho, ó, direita, esquerda, mercê, margem, entre tantas que nós temos ali. Então ela é uma locução prepositiva feminina. Tá? Eu vou ter a base de, a exceção de, a moda de, a procura de. Porque ela é prepositiva, termina com a preposição de, e ela é feminina. As locuções adverbiais, a gente tem que lembrar que o advérbio é aquele que indica uma circunstância, tempo, modo, lugar, intensidade, afirmação e assim por diante. O que acontece aqui? Se a crase precisa desse artigo feminino, todas as locuções adverbiais têm que ser femininas. Às vezes, à noite, a paisana, à esquerda. Tá? Então veja, ó, esquerda, noite. Tem uma que é legal para a gente lembrar, porque nós temos a expressão à vista, por exemplo, comprei uma camiseta à vista. Pô, é o modo, locução adverbial feminina, com acento. E nós temos a expressãozinha, locução adverbial a prazo. E geralmente a gente vê com acento. Porém, prazo é uma palavra masculina, é o prazo. Então não pode receber este acento. Tá? Então à vista sim, porque, ó, de novo, é uma locução prepositiva feminina. Então eu tenho 3 ocorrências em locuções. Locução conjuntiva, locução prepositiva e locução adverbial. Lá das prepositivas, nós vamos isolar a locução à moda de. Por quê? Nem sempre, tá? Eu preciso escrever. A moda de pode ficar subentendida. Quero um exemplo bem prático, vou colocar aqui, ó. Almocei um bife à parmegiana. Eu tenho que tentar trocar. Eu almocei um bife à moda, ao jeito, ao tipo de parmegiana. Então, mesmo que ela não esteja escrita, ela tem que estar ali, subentendida. Ah, então isso vai dar também com comi um bife a cavalo. Vamos fazer a troca? Comi um bife à moda de cavalo? Já não fez sentido. Então não tem o acento, tá? Eu posso colocar aqui, ó, vesti-me a Michael Jackson. Pô, Jonas, é justamente um nome masculino. É exato, eu vesti a moda de, ao jeito de. Então, das locuções prepositivas, ela não precisa aparecer. Ela pode ficar subentendida. Beleza? Agora, a gente entra em 3 palavrinhas bem importantes. Palavra casa, palavra terra e palavrinha distância. A palavra, tá? Elas têm uma regra muito parecida, então vamos analisar. Se a palavra casa não estiver caracterizada, não estiver determinada
não tem acento antes de casa. Por exemplo, ó, estava cansado, vamos pegar aqui, ó, volto a casa pensando apenas em dormir o dia todo. Estava cansado, voltei a casa. Ah, Jonas, eu sei que é a minha casa. Não está escrito. Tá ali, a casa. Então eu não caracterizei, eu não determinei. Portanto, não vai o acento. Como é que eu determino? Pô, pode ser uma cor, a casa amarela. A casa dos meus pais. A minha casa. Se eu determinar essa casa, recebe o acento. Eu fui à casa dos meus pais almoçar com eles. Sejam bem-vindos à minha casa. Elas estão determinadas. Isso vale, inclusive, para a palavrinha terra. Vamos lá, a gente vai dividir um pouquinho agora. Terra, inicialmente, nós vamos usar como oposto de água, certo? Então, se for oposto de água, não está caracterizada, não tem nenhuma determinação, não tem acento. O imenso navio nunca retorna à terra. Está lá na aguinha, voltou para a terra. Contudo, se eu determinar, se eu caracterizar a palavra terra, a gente coloca o acento. Este fio não deve ser ligado à terra molhada. Olha um adjetivo simples, terra molhada. Vou fazer uma visita à nossa terra natal. Eu estou caracterizando, determinando a palavrinha terra. Recebemos o acento. Porém, o que acontece? A gente vai ter, ó, terra também pode ser como planeta Terra. Planeta Terra sempre com inicial maiúscula. Neste caso, o que nós temos? Sempre que for inicial maiúscula, exigir a regência, antes desta palavra vai. Astronautas voltam à Terra depois de meses no espaço. É o planeta Terra. Aí ele sai da regrinha de terra, barro, tá, oposto de água. Para a palavra distância, eu estou usando a palavra distância e não uma distância específica. Tá? É igual. Se eu não determinar a distância, não tem o acento. Se eu determinar, vai virar uma locuçãozinha, vai virar a distância de, e aí recebe o acento. Ó, aparece muito, né? Faculdade à distância, pós-graduação à distância, e não tem acento. Eu não sei qual é essa distância, ela não foi determinada. Porém, ó, ficamos à distância de 10 metros do acidente. Mantenha-se a distância de alguns passos. A gente tem ali um tipo, uma determinação para a distância. Recebeu o acento. Beleza? Aí nós temos os casos facultativos de crase, tá? Os casos facultativos de crase. O que acontece? Antes de nomes de mulheres, beleza? Então, de substantivos próprios femininos. Então, pode e não pode, não faz nenhuma diferença. E a gente tem, aí a gente cai por terra de novo, ó. Antes de pronome possessivo feminino. Vamos lembrá-los? Minha, tua, sua, nossa. Pronome possessivo feminino. A gente já começou vendo, né, que não tinha antes de pronome. Mas antes de pronome possessivo feminino, nós temos. Ok? Ou não, fica a sua escolha. E a gente tem para depois o até. O até é a única preposição que admite o acento depois. Meu, Jonathan, a gente viu que depois de preposição não tem. Ok, mas o até é a única preposição que admite. Então a gente pode ter, ó, fomos até a escola com o acento, sem o acento, não faz diferença pra gente. Beleza? Feito isso, a gente entra nos casos agora de nunca tem crase, de caso proibido. Muitas dessas regrinhas já foi falando no decorrer da explicação, mas vamos lá. Regra geral, antes de palavras masculinas. Ok? Então não vai, ó. Você irá a cavalo ou a pé. É o cavalo, é o pé. Antes de verbos. Fiquei nervoso e comecei a tremer. Tremer é um verbo. Aqui, para facilitar, eu separei. Mas a gente tem aqui, ó. A gente já falou sobre essa regrinha. Antes de pronomes não tem. Quais são os pronomes? Ó, pronomes pessoais
caso reto, oblíquo. Pronomes pessoais de tratamento, você, vossa excelência, vossa alteza. Pronomes demonstrativos, com exceção de aquele, aquela e aquilo, que podem aparecer. Pronomes indefinidos, tudo, nada, ninguém. Relativo, o que, o quem, o onde, o cujo. E, aí sim, antes de numerais. Povo, a gramática separa horas de números, tá? Então a ideia de numeral ordinal, cardinal, ela vai dividir ali. Antes de numeral não vai aparecer, ó. O número de visitantes chegou a 10.000. É um número. Não temos o acento. Uma que acontece bastante em provas, porque é muito... fica tão discreto lá na oração que a gente acaba não percebendo, é que a crase ela envolve uma questão de concordância. Então, para que aconteça esse acento, eu preciso ter o A no singular com a próxima palavrinha no singular. Ou o as no plural com a próxima palavrinha no plural. Tá? Então, Jonas, mas era o A e a palavra no plural. Não pode ter essa mistura. Olhem ali, ó. Ela adora ir a festas e a reuniões sociais. Se eu olhar dessa forma, percebam que o A está no singular, festas está no plural. A no singular, reuniões no plural. Eu poderia colocar singular com singular, tipo a festa, ou as festas, e aí o acento aparece. Entre palavras repetidas, também não tem acento. Cara a cara, gota a gota, dia a dia, face a face, tá? Então, palavrinhas repetidas, este acento não aparece. E aqui, gente, aquela finalização que a gente foi comentando durante a aula. Então, ó, antes de artigo, por quê? Já vai ter ali um artigo. Se eu colocar o acento, estou mostrando que tem mais um artigo ali seguindo. O que nós vimos? O macetezinho do lugar. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Palavra terra, casa e distância. Se elas não estiverem especificadas, se elas não estiverem determinadas. E depois de preposição, com exceção da palavrinha até, da preposição até. Todo o critériozinho de crase revisado. Vamos fazer um exercício de completar. Por quê? A crase, ela não vem sozinha. Ela precisa da regência, porque essa preposição vai surgir da regência. Então, olhem comigo aqui, ó. Complete as lacunas. Observe a necessidade de usar ou não o sinal de crase. Poucos convidados compareceram à festa de formatura. Compareceram a e festa é feminino. Então eu tenho um a no singular, porque preposição que surgiu do comparecer, festa, feminino. Caminharemos pela avenida perpendicular à praia. É perpendicular a alguma coisa, praia, feminino. Recebe o acento. Quantos alunos encontraram a solução do problema? Ó, encontraram o quê? Não surgiu essa preposição. Se não surgiu a preposição da regência, eu já não coloco o acento. As crianças facilmente se afeiçoaram a você. Você é um pronome de tratamento. Como regra geral, antes de pronome, não tem. O pesquisador retornará à região no próximo ano. Retornará a algum lugar. Região é uma palavrinha feminina. Ele pretende ir nas férias a Blumenau. Ele pretende ir nas férias a bela Blumenau. Lembrem, vou a Blumenau, volto de. Vou a, volto de. Crase para quê? Vou a bela Blumenau, volto da bela Blumenau. Vou a, volto da. Crase a. Quero fazer mais uma para a gente completar e marcar bem isso e revisando nossos casos de crase. Ó, um parágrafo aqui, ó. À noite, eu tenho um advérbio de tempo, feminino, ok? Então, à noite, locução adverbial feminina, com acento. Assistiremos à apresentação da orquestra.
Assistir com ideia de ver tem regência A. E a apresentação é feminina. E a seguir, seguir é um verbo. É um verbo. Antes de verbo, nunca tem. Dirigimos-nos à estação rodoviária. Ok? Dirigimos-nos a algum lugar. Estação é feminino. Não. Aí nós temos o a preposição e estação que vai ter o artigo. Onde ficamos à espera de. Fixa, de, preposição. Tenho que olhar essa palavrinha que está antes da preposição agora, é uma palavrinha feminina. É, à espera de. Locução prepositiva feminina. Recebe o acento. Que viriam à nossa cidade. Que viriam à nossa cidade. Minha, tua, sua, nossa. Pronome possessivo feminino. Ou seja, facultativo. E que poderiam chegar a qualquer hora. Povo, qualquer é um pronome indefinido. Tudo, nada, ninguém, qualquer e assim por diante. Beleza? Então a gente já volta, segura aí, para a gente fazer 2 exercícios de fixação, questões objetivas.